Bom dia, amados. Bom dia à nossa igreja local, bom dia aos irmãos que estão na live agora assistindo. Que oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado, né? Porque em meio a toda essa pandemia que já está passando, como a gente gosta de dizer, logo vai passar, né? Já está passando. Deus tem permitido também, através da tecnologia, né, a gente chegar nos lares das outras pessoas, e isso reforça também cada vez mais o nosso testemunho diante de Cristo, né, porque a gente sabe que a hora que alguém quiser olhar esse culto, pode ser daqui 1 ano, 2, ela vai ver, pá, aquela pessoa estava lá, e pode tentar se espelhar na vida da gente, saber, vamos ver se esse cara ainda é um cristão, se ele está seguindo essa vida ainda. Não tem como a gente fugir, porque a live está aqui para comprovar que a gente tem que fazer a coisa certa, para mostrar que a gente tem que sempre render graça ao nosso Deus. E espero daqui 1 ano, 2, 5, até o dia que Deus me levar, eu continue aqui na frente, aqui, fazendo a live e adorando a Deus da forma como Ele merece. Antes de começar com a nossa oração, não podia deixar de faltar no dia que eu dirijo o culto de louvor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías. Isaías 25, 1. Eu vou ler aqui então. Senhor, Tu és meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Lembrando sobre esse versículo, é sempre, como eu gosto de dizer, maravilhoso estar aqui na frente, exaltando o nosso Deus, que depois que a gente conhece a Ele, não tem como a gente render graça a qualquer outra coisa nesse mundo a não ser a Deus. Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda a reverência que a gente possa imaginar. Qualquer coisa boa que aconteça no mundo, nada é perto de Deus. O mundo é sempre o mundo, Deus é mais que tudo. Gostaria então de baixar nossas cabeças agora e vamos começar com uma oração então. Senhor Deus e Pai amado, louvo a Ti mais uma vez, Senhor, por esse momento. Louvo a Ti pela a vida que o Senhor tem dado a mim, o Senhor tem dado a meus irmãos, o Senhor tem dado aos nossos amigos, Pai. Peço que quem ainda não Te conhece, Pai, através dessas lives, que por mais difícil que para nós possa ser estar aqui na frente, Pai, mas a gente sabe o propósito, que o Teu propósito nas nossas vidas, o Senhor já nos salvou, então a gente quer levar essa paz, essa segurança, demonstrar nossa fé através dos nossos cultos, Pai, através da reverência, como eu já disse, que a gente tem ao Senhor, Pai. Então eu peço também, Pai, que não seja mais uma simples live, mas seja de alcançar alguma pessoa, só que seja, Senhor, nesse dia de hoje, que ela venha dobrar o joelho e render graças a Ti, Pai. Então a gente já ganhou o nosso dia com isso, Senhor. Então que o Teu nome mais uma vez seja exaltado, Pai, através de orações, através dos cânticos que vamos trazer aqui, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, mais uma vez que eu oro e agradeço. Amém. Vamos nos pôr de pé, então, por favor. A primeira música que eu trouxe aqui já fala sobre Ele ser exaltado. Acho que o nome é Ele Exaltado. Seu nome
Pensando agora um pouquinho sobre o segundo louvor, a segunda música que eu trouxe ali. Fala sobre como nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso sobre doenças, sobre curas, sobre enfermidades, né? Sobre a morte, sobretudo sobre a vida, né? Sobre anjos, sobre salvação, graças a Ele por a salvação, né? Porque a gente sabe aonde a gente vai passar todos juntos nossa eternidade, né? E Ele é poderoso sobre o juízo. Uma coisa que eu penso sempre, a gente que é salvo, e a gente tem os nossos que ainda não são, eu fico pensando, uma coisa que toca muito meu coração é sobre o juízo de Deus. Nós vamos passar esses problemas aqui, alguma coisa, sempre. Nós vamos ter, porque a gente é humano, a gente vai ter problemas, mas a gente sabe a quem recorrer sempre. Sempre que der um problema na nossa semana, no nosso dia, a gente vai se trancar no nosso quarto, né? E a gente vai orar e a gente sabe que a gente vai ser atendido. Da forma que Deus quiser, ou sim ou não. A gente vai ser atendido, a gente vai ser ouvido. Mas eu fico pensando sempre muito sobre o juízo de Deus. Graças a Deus que a gente é salvo, né? Então, a segunda música é Poderoso Deus, e ela fala muito ao coração de vários irmãos aqui, eu sei disso, que eu converso com vários. Vamos cantar ela com bastante força nos nossos pulmões, que o nosso Deus merece isso. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Onde estás sentado? Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu sempre que eu falo, eu repito várias vezes, poderoso Deus, não sei se é normal isso, mas eu me arrepio bastante. Já tentaram fazer esse exercício, parar em frente ao espelho e ficar falando isso? O tempo todo? Para você saber o poder de Deus? Agora vamos dar uma passadinha no apóstolo que mais amava nosso Jesus Cristo, que é o apóstolo João. 3:30, até, acho que algum dos irmãos aqui, se não me engano, o Elton tem um adesivo no carro dele que fala sobre isso. Passo a ler aqui. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Essa próxima canção fala sobre tomar a cruz e seguir-te. A gente tem que fazer o meia-culpa, eu tenho que fazer o meia-culpa, porque assim, às vezes dá alguma coisa errada, a gente fica reclamando, né? Então eu não estou tomando a minha cruz e seguindo, então eu estou sendo oportunista. Qualquer problema que dá eu já vou ficar reclamando. Que cruz é essa que eu carrego, que qualquer problema que dá o Robson reclama. Então é interessante essa passagem que é João Batista que fala sobre, na hora de ele batizar Jesus ali, é interessante que fala bastante porque a gente tem que tomar nossa cruz e de fato seguir a Deus com os nossos problemas, mas seguir sempre crendo que na frente, logo ali, daqui 1 minuto, daqui 2, daqui 1 ano, Ele vai realizar o que a gente está pedindo. E a gente sabe que Deus é poderoso para isso. Então a próxima canção é Me Convém Diminuir. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus.
meu coração em ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Próxima canção é Graças. Já virou costume, eu sempre trago essa música aqui quando estou dirigindo o culto e é a música que eu sempre escolho para as ofertas. A gente tem um rapaz e um visitante hoje, nosso amigo Gustavo, seja muito bem-vindo. Depois vamos fazer as nossas vezes de bons anfitriões, vamos cumprimentar o rapaz ali para ele se sentir bem acolhido e retornar, se assim for da vontade dele também. Então, não fique constrangido que é o momento nosso da igreja agora, o momento das nossas ofertas. O irmão que veio preparado pode trazer aqui à frente. Aqui. A próxima música é Graças. E me deste salvação, teu amor foi derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só quero dar-te agora minha canção para dar graças. Vida, entregaste tudo ali, vida eterna tu me destes ao morrer.
sangue tem entrada ao teu trono celestial. Posso entrar confiadamente diante de ti para dar graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Pedir para a nossa irmã Patrícia orar pelas ofertas, por favor. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse momento que a gente pode ter aqui de adoração ao Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e quero, Senhor, colocar diante do Senhor essas ofertas trazidas aqui. Peço que o Senhor abençoe e dê sabedoria também para essa igreja, estar usando da maneira correta e da maneira que te agrada, Pai. Agradecemos pelo teu sustento, pela tua proteção, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos tem abençoado também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. O profeta Abacuque tem uma passagem 3, 17 e 18 que fala: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação. Mais ou menos assim, mesmo que muitas coisas dêem errado na nossa vida, no nosso ponto de vista, é claro, porque não é erro, porque Deus está provendo e cuidando de tudo, nós precisamos e devemos confiar e saber que, independente do que aconteça, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Essa é a última canção que eu estou trazendo agora. Faz tempo acho que a gente não toca ela aqui, mas é uma música muito bonita também. Então, para encerrar o louvor de hoje, Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom,
Pastor Roberto, por favor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo momento que tivemos aqui, Pai. Agradecemos pelo esforço do nosso grupo de louvor, mais uma vez, Senhor. Sabemos que eles esforçam tremendamente para ajudar e ser gratos ao Senhor. Peço agora que a palavra que vai ser trazida pelo nosso pastor, Senhor, seja para edificar novamente, mais uma vez, nossas vidas. Sabemos que a partir de agora é o ponto alto do nosso encontro, que é a Tua palavra, Senhor, que é sempre viva, independente do tempo. Peço também, Pai, que, se for de acordo com a Tua vontade, alguém venha dobrar o joelho e entender, Pai, que é só através dela que temos salvação e vida eterna. Abençoa a vida do pastor Roberto nesse momento agora, é o que eu te peço, em nome do nosso Filho amado. Amém. Muito bom dia, igreja, bom dia aos irmãos que estão conosco aqui, na sede da Igreja Batista Aliança. Bom dia a você que está nos acompanhando nessa live. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor juntos, para reconhecer a sua presença entre nós, nas nossas vidas, o seu agir, e agora também queremos continuar a adorá-lo através da leitura e do estudo da sua palavra. Já há muitas semanas nós estamos trabalhando aqui no livro de Neemias, e nós vamos continuar a estudar o livro. Nós estamos nos encaminhando para o final deste livro, e hoje nós vamos para o capítulo 9, peço que você abra a sua Bíblia, aí no capítulo 9 de Neemias. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 26 a 38. Neemias, capítulo 9, começando a leitura no versículo 26. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti. E te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas, o advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias
dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade mesmo quando somos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei. Não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Muito bem, nós estamos então examinando aqui o capítulo 9 de Neemias. Na nossa última exposição, há algumas semanas atrás, nós paramos aí no versículo 25, e vocês devem estar lembrados que aqui no capítulo 9 de Neemias, o povo é dirigido em oração pelos levitas. É um momento de adoração em oração. O Senhor tinha feito coisas gloriosas, maravilhosas em favor do seu povo. E agora, em adoração, eles contemplam a majestade de Deus. Eles exaltam o poder de Deus, eles reconhecem a sabedoria e a soberania de Deus, eles reconhecem que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ele é um Deus grandioso, um Deus poderoso e um Deus maravilhoso. Nesta oração, que nós já estamos agora pela terceira semana examinando, 3 verdades importantes são declaradas aqui a respeito de Deus. Em primeiro lugar, Ele é grande, poderoso e misericordioso. E nós vemos isso nos versículos 9 a 11. Em segundo lugar, a sua fidelidade está acima de qualquer suspeita. E os versos 17 a 25 nos mostram este fato. E em terceiro lugar, a sua grande compaixão não tem limites. E nós vemos isso então nos versos 27 a 31. Hoje então nós vamos olhar para esses versículos que nós fizemos aí a leitura, os versículos 26 a 38. O povo de Israel, com frequência, foi devastado em épocas de intensa rebelião contra Deus, revolta, pecado. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus cheio de compaixão. E quando o povo se arrependia em sinceridade de coração e se voltava para Deus, o que acontecia? Vejam aí, versículo 27. Por isso tu os entregastes nas mãos de seus inimigos que os oprimiam. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Versículo 28. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. E, quando novamente clamavam a ti dos céus,
tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas, vez após vez. Versículo 31, graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. O que acontecia? Quando o povo se arrependia dos seus pecados e resolvia endireitar os seus caminhos e se voltava para Deus, o que acontecia, meus queridos? Deus mostrava compaixão, Deus mostrava misericórdia, Deus mostrava bondade. Quando o povo se arrependia em sinceridade de coração, quando se voltava dos seus pecados, dos seus maus caminhos, Deus os livrava. Então notem o seguinte: Deus não limita o número de vezes que nós podemos ir a Ele. Nós sempre podemos obter da parte do nosso Pai Celestial misericórdia. Vocês lembram das palavras de Jeremias, lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, pode vir comigo para lá, Jeremias, capítulo 3, Lamentações de Jeremias é o próximo, capítulo 3, versículos 21 a 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23, nós lemos o seguinte: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Isso é verdade a respeito de Deus, isso sempre foi verdade, isso é verdade hoje e isso sempre será verdade. Grande é a fidelidade de Deus, mas nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa necessidade de pedir ajuda a Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Meus queridos, muitas vezes, e não são poucas, muitas vezes nós estamos de volta ao mesmo lugar de derrota. Agora, isso não pega Deus de surpresa. Isso pode nos pegar de surpresa, mas não pega a Deus de surpresa. É como o rei Davi já disse lá no Salmo 103, no versículo 14, ele diz o seguinte: pois ele conhece a nossa estrutura, ele lembra-se de que nós somos pó. E aqui nessa oração dos levitas, nós vemos este reconhecimento. Eles estão em dificuldades, e eles estavam nesta situação de dificuldades, de sofrimento, de provação. Eles estavam vivendo essa situação, mas isso era merecido pelo povo. Eles falharam para com Deus, desobedeceram a Deus, eles viraram as costas para a aliança que eles tinham com Deus. Note novamente, versículo 32 de Neemias 9, agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Versículo 37, por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia
qual era a situação deles, qual era o drama deles, o que eles estavam vivendo. Eles foram entregues nas mãos de povos de outras terras, diz aí o versículo 30, sofrimento se abateu sobre eles, versículo 32, eles eram escravos, versículo 36, os reis dominavam sobre os seus corpos e sobre os seus gados, versículo 37, e aí no final do versículo 37, eles expressam na oração: é grande a nossa angústia. Era uma situação difícil, era uma situação calamitosa. O que eles podiam fazer se não contar com a compaixão de Deus, com a misericórdia de Deus? O que eles podiam fazer? Eles tinham que reconhecer a culpa, os seus pecados. Eles tinham que reconhecer que eles tinham falhado com Deus. No final do versículo 26, nós lemos o seguinte: mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Numa outra tradução diz que eles ofenderam a Deus gravemente. Então eles precisavam acertar as contas com Deus. Tinha que haver arrependimento. Tinha que haver também confiança na bondade de Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia. A sua compaixão não tem limites e as suas misericórdias não têm fim. Jeremias vai dizer mais tarde. Eles tinham que lembrar também daquilo que Davi disse lá no Salmo 103, mais uma vez, mas no versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E eles tinham que lembrar também daquilo que Isaías escreveu lá no capítulo 59. Venha comigo para lá, 59. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Nós lemos o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir. Eles tinham que lembrar disso, mas eles tinham que lembrar também daquilo que diz o versículo 2 deste capítulo, de Isaías 59. O versículo 2 diz o seguinte: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E tudo isso para dizer o seguinte: se existe algum problema, se existe alguma dificuldade recorrente em nossas vidas, primeiramente, meus queridos, nós devemos estar dispostos a nos arrepender, confessar os nossos pecados e pedir a ajuda divina. Pedir que Deus exerça a sua compaixão sobre nós. E nós devemos estar dispostos a crer que a sua mão não está encolhida e os seus ouvidos não estão surdos. Mas nós temos que estar dispostos também a fazer mudanças nas nossas vidas, na nossa conduta. Nós precisamos mudar de direção, nós precisamos abandonar o pecado, e se for o caso, nós precisamos clamar ao Senhor para que haja nas nossas vidas, para que nos transforme, para que haja vitória naquela situação que está nos levando para a destruição. Nessa parte da oração,
é lembrada uma fase muito triste aqui do povo de Israel. E me acompanhe aqui no seguinte versículo, 28. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas, vez após vez. Essa parte aqui da confissão, que está presente aqui nessa oração, retrata o período dos juízes. Se você não leu o livro de Juízes ainda, você pode fazer essa leitura. E ali é uma situação muito recorrente, o fato de que o povo voltava nova e novamente a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E quando isso acontecia, o Senhor então enviava juízo através de dominação de inimigos. O que acontecia então? O povo se arrependia, o povo clamava ao Senhor, o Senhor então enviava um juiz libertador, e o povo era liberto para então fazer o quê? Novamente fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, havia uma repetição firme de voltar ao pecado. Havia aquilo que os estudiosos do livro de Juízes têm chamado de a síndrome do pecado, calamidade, julgamento. Ou seja, era uma repetição rítmica de pecado, declínio, apelo, salvamento, pecado, declínio. E o mais triste naquela situação era que nem a experiência amarga de serem castigados por dominadores que Deus permitia sobre eles, nem a advertência da pregação profética conseguiam romper aquele ciclo. Versículo 28, mais uma vez, aí no final do versículo: e quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livrava vez após vez. Mas aquele descanso que eles desfrutavam quando havia a restauração por parte do Senhor, a libertação através de um juiz libertador enviado pelo Senhor, quando havia aqueles momentos de paz, isso sempre era algo temporário. Várias vezes Israel foi reduzido à escravidão, e isso em suas próprias terras. Veja que no final desse versículo nós vemos que muitas vezes o Senhor os livrou, vez após vez os livrava. O que significa isso? Significa que muitas vezes eles abandonavam o Senhor, muitas vezes eles se arrependiam, e vez após vez o Senhor os livrava. Agora, meus queridos, será que nós precisamos repetir essa experiência do povo de Israel nas nossas vidas? Será que isso tem que ser a nossa experiência hoje? Será que nós devemos viver dessa forma? Nós precisamos viver essa síndrome do pecado, calamidade, julgamento? O povo muitas vezes pecou, o povo muitas vezes foi rebelde, e Deus mandou seus profetas para advertir o povo. Mas o que acontecia? Versículo 29, tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia
te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Notem que os profetas, eles estavam aí ocupados em trazer o povo de volta à Bíblia, de volta para Deus. Eles queriam levar o povo de volta à obediência à palavra de Deus, mas esses movimentos dos profetas, dos mensageiros de Deus, daqueles que Deus enviava para advertir o povo, esses movimentos eram todos ineficazes. O povo tratava a Deus de maneira altiva, orgulhosa, soberba, desrespeitavam os profetas de Deus, os mensageiros de Deus, e algumas vezes eles chegaram até mesmo a assassiná-los. Está aí no versículo 26. Mataram os teus profetas que os advertiram a que voltassem a ti. Apesar de toda a advertência, de todo o empenho, de toda a dedicação dos profetas, para que o povo se arrependesse de seus maus caminhos, se voltasse para Deus, eles não davam ouvidos. Eles pecavam contra a lei de Deus. Eles viravam as costas para Deus. Eles se tornaram obstinados, arrogantes, soberbos. Eles não queriam ouvir. Eles continuavam a pecar nova e novamente. Eles se tornavam cada vez piores. Corromperam as suas mentes. Eles preferiam a morte do pecado. E aí no versículo 16 nós lemos que eles se tornaram então orgulhosos, obstinados. Versículo 26. Traduzido isso literalmente, significa que eles endureceram o pescoço à semelhança de um boi teimoso, um boi que rejeita o jugo, que rejeita a canga, então ele torce a cabeça de um lado para o outro, ele tenta evitar aquela madeira sobre o seu pescoço, ele corcoveia e luta, ele retrocede, ele não admite a canga sobre ele. Em outras palavras, Israel não deu ouvidos e nem obedeceu às instruções que foram dadas pelos profetas, pelos mensageiros do Senhor. E a consequência é que eles se tornaram como animais irracionais, estúpidos. Eles desprezaram a lei de Deus e eles não lembraram de algo que é muito importante em relação à lei de Deus. Está aí no versículo 29. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Eles esqueceram que a vida vinha da obediência à lei. Vamos recordar outros textos, deixa marcado aí em Neemias. Venha comigo para o livro de Levítico. Levítico, capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, 5, nós lemos o seguinte: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Deuteronômio 4, 1. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Capítulo 5 deste livro de Deuteronômio
versículo 33. 5:33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. E lá no profeta Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 11. Ezequiel 20, 11. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer, por elas viverá. Então notem o seguinte, a lei, ela tinha sido dada a Israel para o seu benefício, para que eles tivessem vida e prosperidade. Mas o que o povo fez com a lei de Deus? O povo rasgou a lei de Deus. E agora, não percam de vista que nós estamos aqui tratando acerca de Israel. Nós não estamos falando aqui de povos pagãos, nós não estamos falando dos gentios, nós não estamos falando dos ateus, nós não estamos falando de descrentes, nós estamos falando do povo de Deus da antiga aliança. Nós estamos falando de gente que conhecia Deus. Então, meus queridos, isso aqui é muito sério. E eu e você, que já temos recebido a Jesus em nosso coração, que já temos confiado nele em relação ao destino da nossa alma, que já o temos feito Salvador e Senhor das nossas vidas, eu e você, crentes no Senhor, povo da nova aliança, nós temos que prestar muita atenção nesta instrução aqui. E está em jogo aqui o compromisso que eu e você temos com a santa e bendita palavra de Deus. E talvez as perguntas que devam permanecer na nossa mente, no nosso coração, são as seguintes: eu e você temos dado ouvido à palavra de Deus? Eu não estou perguntando se você conhece intelectualmente a palavra de Deus, mentalmente a palavra de Deus. Eu não estou perguntando se você sabe citar versículos de cor. Você tem compromisso com a palavra de Deus? Eu e você temos obedecido a palavra de Deus? Eu e você temos tratado a palavra de Deus com respeito? E a palavra de Deus tem transformado nossas vidas e tem despertado em nós um desejo de agradar a Deus cada vez mais, de honrá-lo. Nunca esqueça isso. É a palavra de Deus que traz vida. E Davi nos lembra lá no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita. O que ela faz? Ela restaura a alma, ela é fiel, ela dá sabedoria às pessoas simples, ela é reta. Davi diz que ela alegra o coração, ela é pura, ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre, ela é verdadeira e justa. E para Davi, a palavra de Deus era mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro puro. E para Davi, ela era mais doce do que o mel, muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. E diz Davi, ali no Salmo 19, há uma grande recompensa em obedecê-la, em segui-la. Israel, ele esqueceu disso.
O povo de Israel esqueceu do seu compromisso com a lei de Deus, com a palavra de Deus. E nós? Como tem sido o nosso compromisso, queridos, com a palavra de Deus? Será que nós nos aproximamos dessa palavra apenas de forma religiosa? Apenas para cumprir um cronograma de devocional religioso? A palavra de Deus é viva para você? Ela tem penetrado até o profundo da sua alma, do seu coração, e tem transformado a sua vida? No versículo 33, Neemias 9, 33, em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Notem o seguinte: os julgamentos de Deus, o castigo de Deus, a punição, a disciplina de Deus, sempre são justos. Eles sempre são merecidos. Deus foi severo com o seu povo da antiga aliança, Ele foi severo, mas Ele foi justo. E agora preste atenção nisso: a severidade do castigo de Deus foi bem medida para adaptar-se à seriedade do caso. E isso me lembra 3 versículos no Novo Testamento, que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Venha comigo para Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Nós lemos o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Queridos, nunca deixe de lembrar esta verdade: de Deus não se zomba. Mais um versículo, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, versículo 31. E o autor da carta aqui diz o seguinte no versículo 31: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós gostamos de lembrar com muita frequência que Deus é amor, né? O Robson hoje citou aí o apóstolo do amor, né? O apóstolo João. Ele escreve muito sobre o amor, e ele traz esse aspecto do caráter de Deus na sua primeira carta. Deus é amor. Mas será que nós lembramos disso que o autor diz aqui em Hebreus 10, 31? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Apesar de Deus ser um Deus cheio de compaixão, apesar de suas misericórdias não terem fim, nem limites, me escutem bem, o nosso Deus não é aquele velhinho bonachão, de barbas brancas, tipo Papai Noel, que não se importa com o pecado, que vem e dá um tapinha nas nossas costas, que não leva a sério a nossa conduta. Não é assim, não. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
O pecado sempre é uma ofensa contra a santidade de Deus. Um Deus que, segundo Isaías capítulo 6, é 3 vezes santo. E todo pecado tem consequências. Uma passagem muito bela lá no livro de Naum. Às vezes é difícil achar esses profetas menores, né? No Antigo Testamento. Naum, ele vem depois de Miqueias, não sei se ajuda muito. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Então nós devemos crer que sempre existe perdão em Deus, através de Jesus Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós mudamos de direção, quando nós desejamos nos voltar para o Senhor, é bom que nós sejamos capazes de enxergar as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus. Deus é um Deus paciente e a sua longanimidade ainda aguarda o nosso arrependimento, o nosso voltar-se para Ele. E assim nós vamos nos sentir então humilhados e envergonhados na sua presença, confessando os nossos pecados, desejando fazer as pazes com o Senhor. E Deus sempre demonstra paciência, compaixão. Ele está sempre disposto a revelar a dureza dos nossos corações. Ele está sempre disposto a perdoar. Em lugar de nos mantermos afastados de Deus, longe de Deus, por causa da nossa própria indignidade, arrogância, orgulho, nós devemos ir diretamente ao trono da graça de Deus. E ali nós vamos encontrar misericórdia, e ali nós vamos encontrar graça, e ali nós vamos encontrar socorro oportuno, porque Ele é um Deus disposto a perdoar, e Ele é um Deus muito gracioso, e as suas misericórdias não têm fim. Mas por causa disso, nós vamos permanecer no pecado? Nós vamos nos atolar no lamaçal de pecados para que a graça seja mais abundante? Nós vamos chafurdar na lama? Paulo já respondeu a esses questionamentos, lá em Romanos 6. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, diz o apóstolo Paulo, como ainda viveremos no pecado? O pecado não deve reinar em nosso corpo mortal. Nós não devemos ser instrumentos do mal. Nós devemos viver para Deus. E os membros do nosso corpo devem ser instrumentos de justiça. Nós nunca devemos esquecer que a generosidade divina não suaviza a afronta do pecado. O pecado sempre é uma ofensa contra Deus e sempre traz consequências. Na experiência aqui de Israel, pelo que nós temos examinado aqui nessa oração, eles colheram frutos amargos. Volte para Neemias, capítulo 9, versículo 36.
Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Os judeus, eles eram agora escravos dos persas. Eles estavam de volta à sua terra, estavam de volta em Jerusalém, a terra prometida. Eles estavam servindo a Yahweh, mas ainda eles continuavam aí sob poder do estrangeiro. E isso ainda era resultado da desobediência deles, do pecado deles. Eles eram agora escravos em sua própria terra. Porque os persas, eles exigiam o pagamento de tributos em dinheiro, em alimento e até a prestação de serviço militar. No versículo 37, nós somos informados que o seu gado, suas possessões e tudo quanto eles produziam estava sujeito a pesados impostos e tributos. E esses tributos aí dilapidavam os seus bens materiais, e o resultado é que eles estavam sofrendo profunda aflição. Diz aí o texto que os reis dominavam sobre os corpos deles. Isso talvez é uma referência a trabalhos forçados que eles tinham que realizar, talvez a prestação de serviço militar obrigatório. E os judeus então apelaram para a misericórdia de Deus em sua aflição. Mas eles sabiam muito bem que parte desta aflição, deste sofrimento, desta dominação, disto que eles estavam vivendo, em parte, isso era o resultado da sua apostasia, de deixar a Deus, de virar as costas para Deus, de não lhe dar ouvidos, de não obedecer à sua lei. Então, meus queridos, o assunto é muito sério. E eu e você, povo de Deus, da nova aliança, nós fazemos muito bem em prestar atenção a isso aqui e em atender ao Senhor. Agora, em meio aqui a toda esta confissão, ao desejo de uma nova relação com este Deus. Este Deus que, conforme o versículo 32, é um Deus grande, é um Deus poderoso, e é um Deus temível, e é um Deus fiel à sua aliança, e é um Deus misericordioso. Versículo 38 diz: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, notem o seguinte: a oração que nós encontramos aqui neste capítulo, ela contempla aqui confissão de pecados, há arrependimento do povo. Nós vemos isso nos versículos 32 a 37, e ela se encerra com o compromisso do povo de fazer o quê? De guardar as leis de Deus, de obedecer a Deus. Versículo 38. Então chegou a hora agora de eles renovarem o seu compromisso e a sua lealdade com Deus. E a ideia aqui deste versículo é que eles firmaram ou estabeleceram um acordo que é digno de confiança. Aquilo que eles fizeram aqui foi uma renovação do pacto mosaico. Eles guardariam e eles cumpririam os mandamentos do Senhor, eles observariam os seus juízos, os seus estatutos, eles agradariam a Deus através da obediência à sua palavra. No capítulo 10 nós veremos que este concerto
ou aliança, ou acordo solene que eles estão firmando, tinha 6 cláusulas. Eles fizeram uma declaração solene, foi uma declaração escrita, essa declaração foi assinada pelos líderes do povo. Agora lembrem-se que no início do capítulo 8, os judeus experimentaram um grande despertamento espiritual. Estão lembrados ali na porta das águas? Eles pediram para que o sacerdote Esdras trouxesse o livro. E eles ficaram 6 horas ouvindo a leitura da palavra de Deus, e houve um grande despertamento espiritual. Um despertamento que começou com a busca da palavra de Deus, interesse pela palavra de Deus, e seguiu-se a isso, arrependimento e confissão de pecados. E agora, para consolidar aquilo que eles experimentaram nessas poucas semanas, eles estão firmando um pacto com Deus, um acordo solene. Eu penso que Deus sempre nos dá oportunidades de renovarmos o nosso compromisso com Ele, com a sua palavra, com a sua obra. E o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 8, ele diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Nós podemos ter confiança em nos aproximarmos de Deus. E enquanto nós pensamos nas nossas falhas passadas, nos caminhos em que nós temos andado, que talvez não agradam o Senhor, e nos arrependemos, nós podemos ter a nossa fé fortalecida, vivificada. E agora notem o seguinte: até onde nós estivermos dispostos a aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, até esse ponto, nós podemos esperar bênçãos da parte de Deus. Sempre é tempo de voltarmos para os braços de Deus. Sempre é tempo de começarmos de novo. Sempre é tempo de renovarmos o nosso compromisso com o Senhor, com a sua palavra. Enquanto nós estamos do lado de cá da eternidade, nós podemos ser como o filho pródigo, lá da parábola, que caiu em si e disse o quê? Eu vou me levantar, eu irei até meu pai e eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o que o pai disse para o filho? Quando o filho voltou, ele disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro, matai-o, comamos, nos alegramos, porque este meu filho estava morto e ele reviveu. Ele havia se perdido, mas foi achado. E aquela parábola diz que eles começaram a se alegrar. Meus queridos, sempre é tempo de nós voltarmos para o Senhor. A longanimidade de Deus ainda aguarda. Agora não vamos nos esquecer, a paciência de Deus um dia chegará ao seu fim. Que nós estejamos considerando isso no nosso coração. Nós encerramos hoje o capítulo 9 de Neemias, esta oração do povo conduzida pelos levitas, uma adoração, uma oração que contempla adoração, arrependimento, sinceridade de coração. O povo se volta para o Senhor, o povo faz um compromisso solene. Quem sabe não seja
essa a situação de nós hoje? Talvez é o momento de nós nos voltarmos para o Senhor, de nós firmarmos um compromisso solene com o Senhor, um compromisso com a sua pessoa, com a sua palavra, um compromisso de querermos agradá-lo em todas as coisas. E se você que está participando desse culto nessa manhã, ou que está nos acompanhando nessa live, não recebeu o Senhor Jesus Cristo no seu coração, faça isso agora mesmo, hoje mesmo. Não deixe isso para mais tarde. Pode ser tarde demais. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. Isso pode acontecer hoje. Acerte as contas com o Senhor hoje. Não deixe para mais tarde. O apóstolo Paulo diz que vai raiando o dia, a noite está passando, já vem chegando o dia. Eu creio que no relógio de Deus nós estamos muito próximo da vinda do Senhor. Não deixe para mais tarde. Encontre-se com o Senhor agora mesmo, neste momento. Clame ao Senhor. Coloque-se diante dele. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos desejar viver para a sua honra e glória. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui em adoração ao Senhor. Obrigado por tua palavra, que é tão viva e eficaz, que sonda os nossos corações, que revela, Senhor, o estado das nossas almas. O Senhor conhece cada um de nós e também todos aqueles que estão participando dessa live, que estão acompanhando esse culto. O Senhor conhece a todos. Na tua presença, Senhor, nós não podemos nos enganar e nem enganar o Senhor. O Senhor conhece os nossos caminhos. Eu venho clamar, Senhor, por mim, pela vida dos meus irmãos e de todos aqueles que estão participando desse culto. Demonstre, Senhor, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia. Tantas vezes, Senhor, nós temos voltado ao mesmo lugar de pecado, de destruição, de ruína, e atraído sobre nós a tua disciplina, o teu castigo. Mas sempre que nos voltamos a ti em sinceridade de coração, nós encontramos socorro, misericórdia, graça oportuna. Senhor, derrama da tua graça na vida de todos nós. E derrama, Senhor, da tua graça salvadora na vida daqueles que não o conhecem ainda. Que nós sejamos levados a um estado de urgência espiritual. Que não estejamos dormindo, Senhor, mas acordados, vigiando, em prontidão para a tua chegada. E que assim, Senhor, quando vieres nos buscar, nós não sejamos aqueles, como diz o apóstolo João, que fogem envergonhados da sua presença, mas que nós possamos saudar com muita alegria a tua chegada, porque nós estamos em plena, profunda e intensa comunhão contigo. Abençoe-nos, Senhor, no restante deste domingo e também toda esta semana. E manifeste, Senhor, na vida de todos nós o teu poder, a tua graça e, sobretudo, a tua glória. Eu peço todas essas coisas por mim, por meus irmãos, por todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, muito obrigado por sua participação nesse culto, nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado aos que nos visitaram hoje. A minha oração, então, é que Deus nos abençoe em toda essa semana e que nós possamos ser encontrados fiéis na sua presença. Um abençoado domingo e uma abençoada semana a todos.